Olá, alunos do IFES. O meu nome é Rosana, eu sou professora do campus Santa Teresa e essa aula foi elaborada com a ajuda da professora Marcela, do campus Vila Velha. Hoje vamos começar a abordar temas iniciais da genética. Então, vamos à nossa aula de introdução à genética. Nessa aula, vamos entender os mecanismos de hereditariedade, passando pela primeira lei de Mendel, e vamos introduzir alguns conceitos genéticos básicos. Então, vamos começar por hereditariedade. O que se entende por hereditariedade? É a transmissão das características de pais para filhos ao longo das gerações. Talvez quando eu falo em hereditariedade, você pode pensar em teste de paternidade, DNA, gene, né? Quando eu falo como acontece essa transmissão. Mas essa observação que aconteciam nessas transmissões dessas características, ela é muito mais antiga, muito antes do conhecimento das leis básicas da genética. Um exemplo que a gente pode dar é a domesticação de plantas e animais, que se dá por cruzamentos, melhoramento genético, e já acontece há pelo menos mais de 10 mil anos, que os nossos antepassados já compreendiam alguns desses mecanismos de transmissão de caracteres. Então, um exemplo é se um criador de vaca tivesse uma vaca que produzisse muito leite, ele já deduzia que a filha dela também produziria muito leite. Então, ele tenderia a cruzar filhos dessa linhagem para sempre melhorar a produção de leite. E foi assim que a gente foi domesticando várias plantas e animais. Aqui no exemplo do milho, talvez a gente tivesse, era o que acontecia, uma espiga pequena com poucos grãos de milho, e quando surgiu uma variedade com um pouco mais de grão, era feito um cruzamento preferencial até a gente chegar ao ponto de ter essa espiga grande com muitos grãos de milho. Aqui também a gente tem um exemplo animal, o lobo é um exemplo recente, que foi selecionado algumas características mais dóceis, vamos dizer assim, ou características que tinham interesse aos humanos, e aí a gente teve o surgimento do cachorro. Indo para o exemplo em humanos, a gente tem exemplos que acho que todos já viram no nosso cotidiano. É muito comum, se você vê uma criança com olho azul e os pais têm um olho castanho, o que as pessoas falam de cara? Nossa, mas por que ele tem um olho azul? E aí a pessoa responde, se ela tiver com sorte, não, é porque a minha mãe também tinha um olho azul. Então as pessoas, elas entendem, e elas falam, tá, elas entendem que as características, elas passam, até mesmo dos avós para os netos. E isso não é de agora, isso já há muito tempo, já se tinha esse entendimento, já se tinha esse conhecimento. Não é de hoje que talvez um pai não goste de observar que o filho tem características que se parece com o vizinho, por exemplo, Isso não é uma coisa recente, só a partir do momento que a gente descobriu a genética moderna, ou o teste de paternidade, ou até mesmo o DNA. Então, isso é um senso comum, que já existe há milhares de anos. O problema é a gente explicar como acontece a transmissão dessas características. Como eu passo um formato de olho ou uma cor de olho para o meu filho? Então, existem algumas teorias para explicar a transmissão dessas características. Uma delas era o pré-formismo. Ela dizia que existia já um bebezinho, uma pessoazinha totalmente formada, pré-formada já dentro do espermatozoide, e aí então só seria colocado no útero e se desenvolveria. E as características seriam desse modo somente do pai. Mas aí a gente já vê uma falha. Todo mundo sabe que você consegue ver claramente que a mãe também passa característica para os filhos, É fácil observar um filho que
tem formato de olho, ou até mesmo formato de mão, ou uma altura, a cor do olho, alguma característica que veio da mãe, né? Uma outra teoria é a teoria da pangênese. Ela dizia que todos os órgãos do nosso corpo faziam pequenas cópias, né? Produziam pequenas cópias de si mesmo e enviavam os gametas. Gametas seriam espermatozoides e óvulos. Então, aqui eu tenho o exemplo de um rim. Esse rim, ele faria várias cópias muito pequenininhas, né, minúsculas, e passaria pelo sangue até chegar ao espermatozoide. Isso aconteceria também com outros órgãos, né? Coração, cérebro, dente, fígado. Então, eu teria pequenos fígadozinhos indo para o óvulo, né? Ou pequenos olhos indo para o espermatozoide. E faz um pouco de sentido, porque dessa junção de óvulo com espermatozoide, que é minúsculo, surge um bebê. E o bebê tem tudo isso. Um bebê tem boca, olho, língua, coração, cérebro. E de onde veio isso? Isso veio de algum lugar. Então, a ideia é que ali dentro desse espermatozoide já teria esses órgãos pequenininhos, né, para dar origem aos órgãos do bebê, porque não surgiria do nada. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar que é uma ideia um pouco infantil ou idiota, mas é uma ideia que faz sentido para explicar de onde surgem todos esses órgãos que estão dentro de um bebê. Essa teoria, inclusive, era defendida por Darwin, né? Ele dizia, então, que os órgãos formariam essas gêmulas que iriam para os gametas. Mas, assim, não existia nenhuma comprovação e não se sabia ao certo como acontecia essa transmissão. É aí, então, que a gente entra com Mendel. Mendel, ele era um monge austríaco, né? E por volta de 1854, ele começou a fazer alguns experimentos de cruzamentos para tentar entender como acontecia a transmissão de características para descendentes. Ele começou a fazer o experimento dele com ervilhas. E foi uma boa escolha, né? Não foi ao acaso. Você quer viver várias gerações, então essa planta ela tem um ciclo de vida curto, quer dizer que logo ela chega à maturidade sexual, pode ter cruzamento e pode gerar descendentes. Em pouco tempo, né, você teria várias gerações e ela produz muitos descendentes. Cada bolinha dessa que você está vendo aí, cada ervilhinha, é um indivíduo, vamos dizer assim. Então, eu teria muitos descendentes de uma vez só. Além do que, a flor dessa ervilha, ela tem os dois sexos. Então, isso permitia ele fazer autofecundação. E isso foi uma característica importante por experimento dele. Então, ele começou a testar várias características. Mendel, ele era matemático, né? E ele fez um experimento assim rigoroso. Ele fez um experimento com várias características, ele fez réplicas. Então, se ele está tentando entender como as características eram passadas, ele escolheu várias características, por exemplo, forma da vagem é uma característica, cor da vagem, amarela ou verde, é uma característica, forma da semente, rugosa ou lisa, é uma característica. Ele estava exatamente querendo saber como essas características eram transmitidas. E ele teve o cuidado de isolar e testar uma a uma, né? Fez várias estufas, vários experimentos, testando cada característica de modo separado, para ver se ele chegava a alguma conclusão. Então, ele escolheu essas características e começou o experimento dele. Eu vou pegar uma só dessas características para exemplificar. Só você lembrar que ele fez isso para todas as outras características. Ele escolheu, vou escolher aqui então uma característica, que seria a textura da ervilha, é uma característica, e eu tenho duas, lisa ou rugosa. Como será que os pais transmitem essas características para os filhos? Qual é o processo de transmissão? E aqui lembrando, né, que a flor, ela permitia a autofecundação, porque ela tinha os dois sexos, então aqui eu tenho a parte masculina com pólen, eu poderia pegar o pólen e fazer a autofecundação aqui no estigma na parte feminina, e aí então eu estou fazendo uma autofecundação, tá? E foi o que ele fez. Ele começou a fazer
autofecundação, ele ter certeza que essas linhagens eram puras. Como ele poderia ter certeza? O que ele fez? Ele começou a cruzar lisa com lisa, né? Mas era autofecundação. E quando tinha um descendente liso, ele cruzava de novo com outra ervilha lisa, né? Ele fez isso por muitas gerações. A mesma coisa ele fez com a rugosa, até ele ter certeza de que essa lisa era lisa mesmo, porque ele só cruzava lisa com lisa, fazendo autofecundação, e ele chegou à conclusão que essa linhagem era pura, ele chamava de pura. A rugosa também era pura. Então, depois que ele ficou esse tempo todo fazendo essa autofecundação para ter essa linhagem pura, ele chegou à conclusão que agora ele já poderia ir para o próximo passo do experimento, que seria o quê? Obviamente, misturar uma com a outra, tá bom? E aí ele se propôs a cruzar agora a lisa com a rugosa, para ver agora como seriam os filhos dessas duas ervilhas. E ele não sabia se seria metade lisa, metade rugosa, uma coisa intermediária, nem tão rugosa, nem tão lisa, meio termo, que teria por mistura. Ele não sabia. Então, era um experimento científico e ele teve que fazer para ver o resultado. E aí, a gente obteve o que a gente chama de F1, né? E para surpresa dele, 100% das ervilhas eram lisas. Cadê a característica rugosa? Sumiu, né? Todas as ervilhas nasceram lisas. Simplesmente a característica sumiu. Nisso, eu já posso chamar a atenção para vocês para um conceito, que é um conceito de dominante. Por quê? Obviamente, se eu estou cruzando lisa com rugosa e todas nasceram lisa, eu consigo imaginar que a característica lisa é o quê? Ela é dominante. Tá bom? Então, eu vou começar a fazer uma listinha de conceitos para a gente já ir se familiarizando. Ele logo percebeu que a característica lisa era uma característica dominante. E aí, depois, ele resolveu cruzar F1 com F1, lisa com lisa, fazendo autofecundação. Mas preste atenção que essa lisa não é igual a essa lisa, certo? Essa lisa é pura. Essa lisa, porém, é o quê? É filha de uma rugosa. Então, ela é diferente, tá? Só prestando atenção nesse detalhe. Então, ele cruzou F1 com F1, obteve F2, e aí ele obteve 75% das ervilhas lisas e 25% das ervilhas eram rugosas. Simplesmente a característica que havia sumido em F1, ela reapareceu em F2, tá? Então, é como se fosse uma característica, né, do avô que apareceu no neto. Estava sumida, parecia que estava sumida aqui, mas não estava, tanto é que ela reapareceu aqui quando você cruzou essas lisas com essas lisas, tá? Então, aqui é o que a gente chama da famosa proporção 3:1, tá? E ele obteve esse resultado para todas as outras características que ele fez. Toda vez que ele cruzava F1 da cor amarela ou da cor da flor rosa e branca, não importa, ele sempre encontrava a proporção de 3:1. Inclusive, como ele era matemático, ele contava. Então, aqui a gente tem o dado dele, né, que foram 5.474 ervilhas lisas para 1.850 ervilhas rugosas. Então, a proporção dava 2,96:1, que é, arredondando, a proporção de 3:1, tá? E como explicar isso? Né? Tudo sempre dava essa proporção de 3:1. O que isso significava? Isso significava alguma coisa. E ele começou a enxergar que existiam fatores e eles se segregavam. Ele começou a pensar como matemática, ele começou a pensar em partículas para poder chegar a essa proporção. Então, ele propôs, né, na primeira lei de Mendel, que cada característica seria determinada por um par de fator. Então, a lisa, por exemplo, eu tenho um par de fator. Na época ele chamava de fator, hoje a gente chama de alelos, né? De genes alelos. Um par, 2, tá? Então, a característica lisa, eu botei L-lisão, porque a característica lisa é dominante. A rugosa, consequentemente, a gente vai botar aqui depois que ela é o quê? Recessiva, né? Também é determinada por um par de fatores.
Porém, eu vou botar o Lzinho minúsculo, porque ela é recessiva, ela sempre perde em relação à lisa, tá? E aqui eu vou ter um alelo, né? A lei dizia que cada característica é determinada por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas e depois se unem, né, na fecundação para formar o indivíduo. Então, eu venho um alelo para cá do pai e um alelo da mãe, né, do outro parental viria para cá. Então, um alelo veio desse progenitor e o outro alelo veio desse. E aqui eu teria um indivíduo que híbrido, que ele chamava, tá bom? Ele é misturado. Então, essa lisa não é igual a essa lisa, certo? Porque ela é filha de uma rugosa. Então, aqui eu já posso botar o meu conceito de recessivo. Seria uma característica que só se manifesta em homozigose. A gente vai ver esse conceito, né? De homozigoto e heterozigoto. Homozigoto é uma característica que você tem alelos iguais. Aqui também é homozigoto, porque está igual. E heterozigoto é quando eu tenho alelos o quê? Diferentes, tá bom? Hetero, diferente. Homo, igual. Isso aqui é homozigoto, heterozigoto. E aí, ele teve a ideia de cruzar agora F1 com F1, né? 2 heterozigotos para ver o que acontecia. E aí agora a gente vai entender, a gente já viu o resultado, né, que era 3:1, a gente vai entender como isso acontece e por quê. Então, a gente faz esse quadradinho, o famoso jogo da velha, né, que a gente fala, que é o quadro de Punnett, e aí a gente vai botar os gametas desse indivíduo aqui. Então, eu vou botar um Lzão aqui, um Lzinho aqui. Esse quadradinho aqui representa os gametas. Lembra que na primeira lei de Mendel, eu segrego os gametas. E o outro indivíduo, eu vou botar aqui. Lembra que eu estou cruzando a mesma coisa, né? Este indivíduo com ele mesmo. Autofecundação. Então, Lzão, Lzinho. Lzão, Lzinho. Certo? Então, isso são gametas. Agora, eu vou cruzar, ou seja, eu vou fazer fecundação para formar um indivíduo, né? Os indivíduos geralmente são diploides. Então, aqui eu tenho Lzão com Lzão, certo? Lzão daqui com Lzão daqui. E aqui eu vou ter Lzão, Lzinho. Lzão, Lzinho. E aqui Lzinho com Lzinho, certo? Esse indivíduo aqui que tem o Lzão, a gente já sabe que é o quê? Liso, né? Então, aqui eu tenho indivíduo liso. Aqui eu tenho, se tiver o Lzão, né, que é dominante, a característica dominante vai aparecer, é liso. E aqui também tem o Lzão, então também vai ser o quê? Liso. Aqui é o único lugar que eu posso ter uma ervilha o quê? Rugosa. Tá? Porque toda vez que ela tiver o Lzão, como ela é dominante, a característica dominante vai prevalecer. Então, a característica recessiva, ela só se manifesta quando ela está em homozigose. Já a característica dominante, ela pode se manifestar tanto em homozigose quanto em heterozigose. E aqui agora a gente vai entrar com outros conceitos de fenótipo e genótipo. A minha proporção fenotípica é 3:1. O fenótipo seria, então, a minha aparência. Eu tenho quantas ervilhas lisas? 3, certo? 1, 2, 3. Para quantas rugosas? 1. Então, a minha proporção fenotípica é 3:1. Agora, essa ervilha lisa é igual a essa ervilha lisa? A aparência sim, mas olha a constituição genética. Aqui ela é o quê? Homozigota e aqui ela é heterozigota. Então, o meu genótipo é a minha constituição genética, né? E aí é diferente. Aqui a minha proporção vai ser 1:2:1. Por quê? 1 Lzão, Lzão, para 2 Lzão, Lzinho, para 1 Lzinho, Lzinho. Porque agora eu estou levando em consideração a constituição genética e não a aparência, tá? Se for olhar só a aparência, eu olho só a forma da ervilha. Então, é 1, 2, 3, 3:1. Se eu for olhar os genes, não, este Lzão é diferente disso daqui, certo? Isso aqui é homozigoto, isso aqui é heterozigoto. Então, a constituição genotípica, ela é diferente. Então,
Para a gente só resumir a primeira lei de Mendel, ela dizia o quê? Cada característica é determinada por um par de fatores, que a gente sabe hoje em dia que é alelos, que se segregam na formação dos gametas, também conhecida como lei da pureza dos gametas. Então, se eu tenho uma característica, eu tenho um par de fatores, né, que a gente simboliza por letras, mas na verdade são genes, são segmentos de DNA responsáveis por uma característica, e esses fatores, né, eles estão aos pares, como a gente sabe hoje, porque nós somos diploides, a maior parte dos indivíduos eles são diploides, e aí eles se segregam nos gametos, o que quer dizer? Um vem para cá e um vem para cá. Os gametas, eles são puros pro alelo, ele não tem o outro, né? Ele nunca vai poder ser heterozigoto. Então, aqui, eu vou ter a lisão, tá? Então, isso é um gameta e isso é um gameta, tá? E aqui é lisinho. E aí, na hora para formar a fecundação, eu tenho que juntar um deste com um deste. Então, essa seria a primeira lei de Mendel. Você vai ter sempre um par de fator que se segrega na formação dos gametas. Lembrando que Mendel fez tudo isso sem saber de gene, de DNA, de cromossomo, de meiose, tá? A gente vai ver que isso aí, basicamente, a gente está falando que nós temos cromossomos aos pares, né? E somos diploides e os cromossomos são haploides, né? Por causa da meiose. Ele deduziu corretamente, né, o mecanismo de transmissão, que existiam 2 para cada característica, e é por isso que ele é reconhecido, né, como o pai da genética, tá? E aí a gente viu que a gente entrou já com vários conceitos ali. Se falando em conceitos modernos, a gente sabe o que realmente Mendel estava vendo era a meiose, né? As descobertas de Mendel, elas foram ignoradas por décadas. Alguns anos depois, Morgan estava estudando meiose em cromossomos de moscas, de fruta, em Drosophila. Ele viu que os cromossomos, eles costumam se comportar como os fatores de Mendel. Os cromossomos, geralmente, eles são aos pares, e na meiose, né, eles se separam e ficam sozinhos. Então, veja bem que a gente tem aqui um par, né, um indivíduo 2N diploide, esse cromossomo tem um par, e na meiose acontece o quê? Eles se separam e cadê o par desse indivíduo? Não tem. Então, a célula, o gameta, ele é haploide, que foi exatamente o que Mendel conseguiu enxergar muito antes de ter conhecimento algum sobre cromossomo, ou meiose, ou gene, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente consegue ver, né, a importância da descoberta de Mendel e a genialidade dele. Então, a nossa aula fica por aqui. Essa aula está sendo realizada dentro do programa de extensão do Instituto Federal, que oferece uma educação pública, gratuita e de qualidade.